e triste coração, Deus cuidará de ti. Hoje opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Olá, nós começamos este culto em seu lar ouvindo este hino muito lindo, este hino que é muito antigo, este hino que é usado por várias denominações evangélicas. Às vezes você encontra uma variação na letra, mas todos eles falam do cuidado de Deus para conosco, o cuidado que Deus tem com a gente, o cuidado de Deus para com aqueles que nele confiam é revelado na Bíblia. A Bíblia mostra o cuidado que Deus tem conosco. Eu sei que às vezes a pessoa até se pergunta, né? Mas se Deus tem cuidado de mim, se Deus cuida de mim, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? As pessoas fazem essas perguntas, porque o sofrimento delas faz com que elas duvidem do cuidado de Deus. Mas, na verdade, tem duas coisas aí, né? É uma via de mão dupla, né? Vai e vem, ou seja, do mesmo jeito que Deus promete cuidar da gente, e Ele cuida mesmo, e Ele cuida em todas as áreas das nossas vidas, tá bom? Ele cuida na área espiritual, na área física, na área familiar, na área psicológica, na área sentimental, na área financeira. Deus cuida de tudo pra gente, mas essa é a parte de Deus. E a outra mão, vamos dizer assim, o outro lado, é a gente. A gente tem que confiar. Veja, sem essa confiança no cuidado de Deus, sem essa fé que Deus vai cumprir o que Ele falou, essa certeza, sem essa certeza que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, a gente não consegue ver o cuidado de Deus manifestado em nossa vida. Então, se você quer realmente que Deus cumpra o que Ele prometeu, se você quer que Deus cuide de você realmente, de verdade, então você vai ter que aprender a confiar nele, a descansar naquilo que Ele falou, como diz o hino que nós ouvimos na abertura, não é? Em todas as situações, Deus cuidará de ti. Vamos ler a Bíblia então e começar a ver esse cuidado de Deus com a gente e o que Ele diz para a gente fazer? Primeiramente, vamos ver aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, olha aí as referências bíblicas, como sempre, estão aparecendo aí. Olha o que diz no versículo de número 6 e 7. Olha o que está escrito aí, ó. O apóstolo Pedro diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meu Deus, isso aqui é uma direção direta do nosso Pai para a gente, para mim, para você. Primeiro Ele diz assim, ó, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Veja, o que Deus quer dizer quando Ele diz humilhai-vos? Ele não quer dizer para você viver com um sapato furado, passando fome, não é? Com uma roupa velha, rasgada. Não, isso aí não é humilhação. Isso aí não é se humilhar. Tá? Isso aí é ignorância, mas não é humilhação. Biblicamente falando, humilhar-se para Deus é se curvar diante da palavra dele, é aceitar o que ele fala e obedecê-lo humildemente. Se Deus falou, está certo, e se Deus está certo, eu vou fazer. Não é? A verdadeira humildade de uma pessoa diante de Deus não está no fato dela ser pobre ou estar passando por necessidade, até mesmo de ajuda das pessoas, não. A verdadeira humildade de uma pessoa diante de Deus está no fato dela obedecer a Deus sem questionar, sem ficar batendo boca com Deus, sem ficar, vamos dizer, numa atitude rebelde. Né? A verdadeira humildade está em ouvir a palavra e obedecer. Então ele fala, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para quê?
para que Ele, o próprio Deus, em tempo oportuno, ou seja, na hora certa, Ele vos exalte. Não é isso que a Bíblia diz? O Senhor Jesus falou: os humilhados serão exaltados, e aquele que se exalta será humilhado. Pois bem, quando nós obedecemos a Deus, seguimos as suas ordens, quando nós obedecemos aos seus mandamentos, nós estamos nos humilhando para Ele. Muitas vezes, nós nos humilhamos para Deus e as pessoas até mesmo acham que a gente é bobo, né? Que a gente é tonto, né? Por exemplo, quando você perdoa alguém de todo o seu coração, porque você sabe que a Bíblia diz para você fazer isso. Você perdoa a pessoa. O que as pessoas de fora vão dizer? O que as pessoas do mundo vão falar a teu respeito? Ah lá, que idiota, que burro, que tonto, onde já se viu? Foi prejudicado e mesmo assim perdoou a pessoa. As pessoas de fora vão dizer assim, né? Mas não é isso que Deus fala. Veja, quando eu me humilho diante de Deus, às vezes, aparentemente, as pessoas podem me chamar de bobo, mas Deus sabe como fazer para que eu seja exaltado. Então, se eu perdoo alguém, pode ter certeza que eu vou ser, na hora certa, exaltado. Isso aqui nós vemos várias vezes na igreja. Quantas pessoas contam testemunhos de cura que recebem depois que elas perdoam alguém? Às vezes a pessoa tem todos os motivos, humanamente falando, para ficar com mágoa de uma outra pessoa. Mas quando ela perdoa, né, aquela pessoa, muitas vezes ela recebe curas. Quer dizer, Deus exalta a pessoa, né, porque curando a pessoa milagrosamente por causa da humilhação que ela teve diante de Deus. Ou seja, ela obedeceu a Deus sem questionar. É mais ou menos isso daí. Então, se humilhe debaixo da mão de Deus. Faça o que Ele manda, faça o que Ele pede. Esses dias, uma pessoa veio conversar comigo a respeito das bênçãos financeiras que ela tem recebido. As bênçãos enormes na vida material, na vida profissional, toda feliz da vida, né? Pessoa que tinha causa na justiça. E quando ninguém esperava, quando todo mundo já dava por perdido, recebeu o direito financeiro que ela tinha na justiça, a construção de imóveis, reforma de imóveis, tudo abençoado, mas a pessoa se humilha diante de Deus no sentido de ser um dizimista fiel, uma dizimista fiel. As pessoas de fora vão dizer, não é? Olha aí, está dizimando, está dando dinheiro para o pastor, porque é isso que as pessoas falam. As pessoas parece que elas não acreditam no que a Bíblia fala. Está na Bíblia isso daí, não é? Então, quando Deus na Bíblia fala algo e a pessoa obedece, Deus vai exaltando a pessoa, não é? Então, muitas vezes a pessoa, como essa que eu estou dizendo para você, né? Ela veio conversar comigo para dizer as bênçãos financeiras que ela tem recebido, mas bênçãos muito grandes, mas tem sido fiel com Deus nos dízimos, tem sido humilde diante de Deus durante todo esse tempo. E Deus só tem honrado, levantado, exaltado a pessoa, né? E assim nós vemos acontecer constantemente. Então, filho, se humilha diante de Deus, obedeça ao Senhor. Não deixa a tua natureza humana, a tua carne, dominar você. Não deixa os teus sentimentos dominarem as suas atitudes. Tudo que você for fazer, sempre que você for tomar uma decisão, uma atitude, veja o que a Bíblia diz. E se Deus fala na Bíblia para você agir de tal maneira, haja, porque essa é a verdadeira humildade diante de Deus. E aí ele diz, no momento oportuno, na hora certa, porque Deus sabe a hora certa para tudo na nossa vida. Então, ele nos exalta. E aí, para ajudar a gente a fazer isso, ele diz assim, olha, ou seja, para que você possa obedecê-lo tranquilamente, para que você possa obedecê-lo na paz, sem ser uma coisa forçada, sem ser uma coisa traumática, ele diz assim, olha, no versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quer dizer, a tua preocupação, o teu nervosismo, quando ele fala ansiedade aqui, a palavra traduzida por ansiedade, ela significa tudo isso, irritação, nervosismo, preocupação com o dia de amanhã, preocupação com as finanças, preocupação com os filhos, né? Aquela preocupação com o marido, com a esposa, preocupação, medo das doenças, medo de pegar uma doença ou outra, aquele medo, aquele pavor. E Deus fala assim, olha, não é para viver assim. Lança sobre o Senhor, lança sobre Deus as tuas preocupações, lança sobre Ele.
porque Ele cuida de você. Ele diz aqui, Ele tem cuidado de vós, quer dizer, Ele está cuidando de vocês. Pode confiar. Ele diz assim, ó, pode fazer o que eu mando, porque eu estou cuidando do seu dia a dia. Eu estou cuidando da sua vida. Eu estou cuidando dos seus negócios. Mas veja, se a gente não lançar as nossas ansiedades sobre Ele, não tem como Ele cuidar da gente. Você entendeu? Porque eu disse agora há pouco que o cuidado de Deus para a gente e a nossa obediência a Ele é uma via de mão dupla, quer dizer, Ele faz a parte dele e a gente faz a nossa parte. Se a gente jogar realmente a nossa ansiedade sobre Ele, se a gente se humilhar para Ele, obedecendo a palavra dEle, então, e somente então, Ele vai cuidar de cada assunto da nossa vida. Ele vai dirigir a nossa vida, você vai ver dia a dia a mão de Deus abençoando você, protegendo, cuidando, guardando você, dando sabedoria para você, mas você precisa viver nessa paz. Lança sobre ele o nervosismo, preocupação com o filho, preocupação com o marido, preocupação com o dinheiro, com o emprego. Lança nas mãos dele. Você pode perguntar, como é que eu lanço a minha ansiedade sobre o Senhor? Como é que eu lanço a minha preocupação sobre Ele? O que eu tenho que fazer? Simples, faz uma oração. Faz uma oração. Daqui a pouco nós vamos orar. Você pode já fazer isso na oração que faremos daqui a pouco. Mas você pode mais tarde, antes de você ir se deitar, ou então amanhã, a hora que você se levantar, ao amanhecer, não é? Você faz uma oração a Deus, falando mais ou menos assim, ó, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, te louvo, te bendigo, porque o Senhor é o Deus que cuida de mim, o Senhor é fiel à tua promessa, então eu estou lançando sobre o Senhor agora a minha preocupação a minha preocupação com os meus filhos, a minha preocupação com o trabalho, a minha preocupação com um parente que está enfermo. Eu coloco tudo em tuas mãos, Pai, e te agradeço, e não vou me preocupar mais com isso, porque o Senhor disse que está cuidando de mim, então eu creio nisso. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Veja, isso aqui é um modelinho de oração simples, mas é lógico, você pode fazer a oração do seu jeito. Agora, o importante é descansar o coração, sabendo que Deus está cuidando de você, tá bom? Então, só para recapitular aqui, olha aí, versículos, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Agora, no versículo seguinte, que é o versículo 8, olha o que o apóstolo Pedro diz. Na verdade, é o Espírito Santo, usando o apóstolo Pedro para falar com a gente, né? E olha o alerta que ele nos dá. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o que ele diz, ele fala, sejam sóbrios e vigilantes. Ele diz, sejam sóbrios e vigilantes, quer dizer, fiquem atentos, prestem atenção, não fiquem dormindo no ponto, não. O diabo, o adversário de vocês, ele anda em derredor, aí ele diz, rugindo como leão. Não é um leão que não faz barulho, é um leão barulhento, ele fica rugindo. E por que o leão ruge? Para colocar medo nos seus adversários. Assim também o diabo, ele fica rugindo, ele fica tentando atormentar a gente, tentando tirar a nossa paz, tentando colocar medo, preocupação. Veja, a preocupação que você jogou na mão de Deus, a tua preocupação, tua ansiedade, teus problemas que você lançou sobre o Senhor, o diabo vai tentar fazer você pegar de volta. Ele vai tentar ficar cutucando você para você ficar novamente preocupado, para você ficar desesperado, para você falar bobagem, para você pensar besteira, para tentar fazer você fazer besteira, agir de modo errado e perder toda a bênção que Deus tem para você. Então fica vigilante. Quando começar a ver aquela preocupação, não aceita. Aquela ansiedade, não aceita. De noite, quando você perder o sono, né? Ficando ansioso e preocupado, é o diabo tentando tirar a tua paz. Resista a ele, como diz a Bíblia. Olha o versículo 9. Resistir ao diabo, né? Firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Está dizendo assim, ó, ficar firme na fé, porque você não é exclusivo.
Tem mais irmãos pelo mundo inteiro também sendo atacados pelo maligno, o diabo tentando fazer os crentes saírem da fé, perderem a confiança em Deus, perderem essa paz. Por quê que o diabo faz isso? Porque quando a gente está em paz com Deus, quando a gente está tranquilo com Deus, quando a gente está em paz mesmo, porque a gente lançou a ansiedade sobre o Senhor, então a ansiedade não está mais com a gente, está sobre Deus, né? Agora, o diabo sabe que a gente vai vencer. O diabo sabe, aliás, mais do que a gente vai vencer. Ele sabe que Deus vai cumprir o que ele falou. Ele vai cumprir milagrosamente o que ele falou. Ele vai cuidar de nós milagrosamente. Então, o diabo sabe que a única maneira de Deus não conseguir cumprir na nossa vida o que ele prometeu é fazendo com que a gente fique ansioso e perturbado. Então, o apóstolo Pedro diz, gente, o diabo está aí, ele fica rugindo, colocando medo em você, resista a ele, não aceite o rugido dele, diga, diabo, eu já lancei sobre o meu Senhor a minha preocupação, eu sei que ele está cuidando de mim, eu sei que ele está providenciando a minha cura, eu sei que ele está providenciando o meu trabalho, eu sei que ele está providenciando a condição financeira, eu sei que ele está protegendo a minha família, e louvado seja Deus, não vou me preocupar, não vou ficar ansioso, porque eu já lancei sobre o meu Senhor essa ansiedade e essa preocupação. É assim que você precisa agir se você quiser ver o cuidado de Deus se manifestar na sua vida. Eu sei que tem situações que são muito complicadas, porque às vezes a pessoa chega para você com uma notícia ruim, às vezes você ouve uma notícia ruim, às vezes você vê uma situação e é nesse ponto que muita gente, vamos dizer assim, cai do cavalo, né? Muito crente perde a bênção, porque nessa hora que a pessoa vê, ela fica nervosa, ela fica ansiosa, ela fica irritada, ela já grita, já fala, já berra, já blasfema, perde a bênção. Por isso que Pedro fala, vigia. Não importa a feiura do problema, na cara do problema mais feio do mundo, mantenha a sua paz, mantenha a sua tranquilidade, sabendo que, peraí, o problema aqui é tirar a minha paz, eu não vou permitir, porque Deus falou que Ele está cuidando de mim, louvado seja Deus. Trata o problema na maior serenidade do mundo, tá bom? Trata o problema na maior paz do mundo. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai confirmar para você aquilo que Ele falou. Tá bem? Vamos ver uma outra passagem que fala do cuidado de Deus para com a gente. Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia aí. Pronto? Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25. As referências estão aparecendo aí, ó. Depois você confere na sua Bíblia. Ou se você quiser acompanhar junto, pega a sua Bíblia aí. Olha aí. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Gente, isso aqui é um hino, isso aqui é uma letra de louvor, isso aqui nós temos que dobrar o joelho, não é? E clamar a Deus e agradecer a Deus, porque isso aqui é uma revelação do mais profundo amor de Deus.
O Senhor Jesus está dizendo, confirmando o que Pedro falou lá, está dizendo, olha, não se preocupem com nada, com o dia de amanhã, não fiquem ansiosos pela comida, pela bebida, pelo vestuário, não fiquem ansiosos com nada, com o dia de amanhã. E aí ele dá o exemplo, né? Deus cuida até de passarinho. Quanto mais de você, ele fala, vocês valem muito mais que passarinhos. Aliás, passarinho não é filho de Deus. Passarinho ou qualquer outro animal é uma criatura de Deus. Você que aceitou Jesus, você é filho de Deus. Então o Senhor Jesus está dizendo, se Deus cuida assim até da criação, quanto mais dos seus filhos. Por isso que é para você não se preocupar, mantenha calma. Toda vez que o leão lá, né, o diabo vier tentar rugir ao seu redor para colocar medo em você, lembra dessa passagem. Se Deus cuida até de passarinho, muito mais Ele cuida de mim que sou filho dele. É assim que nós devemos enfrentar essa vida, passar por essa vida todo dia com isso em mente, com essa palavra em mente. Sabendo que o Senhor Deus não pode mentir. O Senhor Jesus é fiel no que Ele falou. Pode acreditar, pode confiar, porque Ele tem prazer de cumprir a palavra dEle. Agora, tudo isso só vai acontecer, esse cuidado só vai acontecer, não é? Essa provisão de Deus só vai acontecer à medida em que você confia. E quem confia não fica desesperado, quem confia não fica ansioso. Como ele diz aqui, né? Não fica ansioso, aí o Pai cuida de você. Se você ficar ansioso, o Pai, mesmo que Ele queira, Ele não consegue cuidar de você. Porque quando você faz uma coisa contrária ao que Deus fala, então você não está sendo humilde. Então, se Deus diz para você não ficar ansioso e você fica ansioso, você está sendo orgulhoso, rebelde. Aí você vai dizer, mas eu não consigo deixar a ansiedade, eu não consigo deixar de ficar preocupado. Consegue, consegue. Primeiro passo é parar de falar que não consegue. Para de falar que não consegue. Eu sei que tem gente teimosa, vai dizer, mas eu não consigo. Bom, Jesus disse que você consegue. Será que você sabe mais do que Ele? Jesus sabe muito mais do que você. Então Ele sabe que você pode. Clama a Ele. E primeiro passo, então, para de falar que não consegue. Diga, eu consigo abandonar a ansiedade. Eu não vou ficar preocupado, porque eu posso não ficar preocupado, porque o meu Deus me disse que eu posso, então eu posso não ficar preocupado. E vou dormir em paz. É assim que você consegue as bênçãos do Senhor, a provisão de Deus para a sua vida e o cuidado de Deus para você. Tá bom, meu amigo? Olha, existem muitos outros versículos na Bíblia que falam da intenção de Deus de ajudar você. Por exemplo, um outro deles é Isaías. Vamos ler aqui mais esse versículo para encerrar e fazer a oração. Isaías, capítulo de número 41. Ali é um versículo muito conhecido, mas que ele mostra como Deus deseja ajudar aqueles que nele confiam. Olha aí, Isaías 41, a referência está passando aí, versículo 10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, quer dizer, não fica assustado, porque eu sou o teu Deus. E Deus diz, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita, com o meu poder. E aí, no versículo 11 ele diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Olha o que ele fala que ele defende a gente, aquelas pessoas que nos perseguem, que nos acusam, que nos caluniam, que querem o nosso mal, que têm inveja da gente, que querem nos prejudicar, Deus diz que elas serão envergonhadas. É claro que Deus as ama e Deus quer que elas se arrependam. E aquelas que se arrependerem, Deus faz até chegar para a gente, para elas pedirem perdão para a gente. Deus é muito bom, até isso Ele cuida da gente, não é? Até isso ele pensou em nosso benefício. Mas as pessoas, infelizmente, que endurecerem o coração, como o faraó endureceu, né, vão pagar o preço. Mas aí cada um escolhe o que quer fazer. Vamos escolher então ser humildes diante de Deus, lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, vamos confiar nele como filhos do Altíssimo que somos, vamos confiar que se ele cuida até de passarinho, porque ele usa o exemplo, o passarinho não se preocupa, ele apenas vive e todo dia Deus dá o alimento. Assim também, muito mais aliás, ele vai cuidar da gente. E aqui nesse versículo de Isaías, ele está com a gente, ele é o nosso Deus
E ele diz, não tenha medo, não tenha medo, não deixe a ansiedade ficar na tua vida, a preocupação, a incerteza, a insegurança. Deus é com você. Abra a boca e diga isso e para de reclamar, para de ficar xingando, para de ficar falando nome feio, para de ficar falando bobagem, porque isso atrapalha você. Mostra que confia em Deus, mesmo que os problemas estejam na tua cara. Nunca diga, eu não sei o que fazer, eu vou morrer, eu estou acabado, não aguento mais. Não fala isso. Isso aí é assinar uma autorização para o leão, para o diabo entrar na tua vida e acabar com você. Não diga, na cara de qualquer problema, respira fundo, tranquilo e diga, louvado seja Deus que está cuidando da minha vida. E Ele cuida e Ele cumpre o que prometeu. Amém? Vamos fazer a oração da fé? Quer pegar um copo com água? Vai lá, pega o seu copo com água e vamos orar agora. E vamos agradecer a Deus. E vamos já nessa oração lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele cura de nós. Ele cuida de nós. E cura também, claro, né? Porque Ele é o nosso médico, médico dos médicos, aquele que promete nos abençoar. Vamos orar então? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Te damos graças porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor nunca nos esqueceu. A tua palavra diz que aqueles que são de Cristo, o Senhor está com essas pessoas, Pai. E nós somos de Cristo. A tua palavra diz que o Senhor jamais nos deixará, de modo algum nos desamparará. E a tua palavra diz que nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, a nossa preocupação. E o Senhor está cuidando de nós. Pai, obrigado por esse cuidado. Então, Pai, nós lançamos sobre Ti agora toda a nossa dificuldade, a nossa preocupação, a nossa ansiedade. Essa pessoa que ora comigo também, ela está colocando em Tuas mãos, aliás, jogando em Tuas mãos, lançando sobre o Senhor a preocupação com os filhos, com a família, com a saúde, com alguém que está internado. Eu sei que ela ama aquela pessoa, Pai, mas o Senhor é o médico dos médicos, então visita aquela pessoa para provar para essa pessoa, Pai, que ora comigo, que o Senhor ouviu a oração dela. Pai, abençoa essas vidas, abençoa esse copo com água, abençoa as peças de roupa. Meu Deus, opera um grande milagre. Seja o cuidador desta pessoa que ora comigo, porque ela está confiando no Senhor. Por isso, Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba da água, usa as peças de roupa se você pôs aí, né? E pensa nessa palavra e pratica. Não adianta falar, ai que palavra bonita. Se você não praticar, não resolve nada. Tem que praticar. Eu sei que às vezes, para praticar a palavra de Deus, no começo é difícil. Porque não está acostumado, né? Está acostumado só a ficar com medo, está acostumado só a chorar, está acostumado a só murmurar, reclamar. Para mudar isso, eu sei que às vezes não é fácil, mas é possível. Até porque Deus está na tua vida para te ajudar a mudar, tá bom? É que nem exercício físico, né? Quando a gente está acostumado a ficar parado, não faz exercício físico, quando vai fazer, nossa, no primeiro dia dói tudo, né? Você acorda de manhã, tudo doendo, porque o corpo não estava acostumado. Mas à medida que você vai fazendo exercício, se acostuma, dali a pouco você faz exercício e nem percebe que fez, porque o corpo acostumou. Espiritualmente é a mesma coisa. Pratica a palavra de Deus dia a dia. No começo pode até ser difícil, eu repito. Mas à medida que você vai praticando a palavra, fica tão normal para você fazer o que Deus mandou, que você nem percebe, faz até naturalmente, né? E aí as bênçãos vão chover sobre a sua vida. Tá bom, amado? E nós vamos encerrar agora esse vídeo com o louvor, o hino, né? Que nós colocamos no início. Deus cuidará de ti. Desfrute da bênção deste lindo hino, louvando a Deus e agradecendo. Deus te abençoe e até a próxima. Aflito e triste